Alguns dias antes, na escola, todos estavam ocupados comentando sobre os rumores de um estranho cara com pétalas de flores que viralizou perto de uma loja de conveniência. Alguns alunos juram tê-lo visto, enquanto outros se recusam a acreditar. Começam a suspeitar que essa figura misteriosa possa ser um assassino em série. No entanto, Toyo tenta se concentrar nos estudos, enquanto toda essa conversa constante o distrai repetidamente. Nesse instante, a primeira aula começa e o professor anuncia a chegada de uma nova aluna. Ele chama Edo Lua Buffet para se apresentar, mas a garota o ignora completamente e caminha direto para a carteira de Toyo. Ela se apresenta a ele e se senta ao seu lado, enquanto o garoto não demonstra nenhum interesse. Enquanto Toyo se dirigia para o cursinho naquela noite, a garota apareceu de repente e pulou bem na frente dele. O garoto perguntou como ela o conhecia, mas em vez de responder normalmente, Eido agarrou suas bochechas e argumentou que ele não parecia um rato de biblioteca, baseado no que ela tinha ouvido. Toyo a ignorou mais uma vez e disse que estava atrasado antes de ir embora. Ao sair, Eido começa a conversar com alguém chamado Neumann e diz a ela que o garoto é definitivamente a pessoa certa e se parece muito com alguém que eles conhecem. Enquanto isso, em outro lugar, o cara do pedal, cujo nome é Fish, está torturando uma mulher antes de finalmente assassiná-la. Mais tarde naquela noite, Toyo confere os resultados de sua prova simulada e fica decepcionado com o que vê. Ele tem uma vaga lembrança de algo que não consegue recordar completamente e começa a desejar ter qualquer tipo de talento que pudesse. Por algum motivo, ele não consegue aceitar a ideia de viver como uma pessoa comum. Ele estende a mão em direção à lua, na esperança de alguma forma, se tornar mais útil. Entretanto, a polícia chega ao local do assassino em série após receber uma ligação sobre alguém gritando na área. Mas, como não encontram nada a princípio, começam a suspeitar que possa ter sido um trote. Nesse instante, avistam um homem agachado no chão e se aproximam para verificar o que aconteceu. Fish manda que eles saiam enquanto ele continua bebendo o sangue da mulher que já matou. Um dos policiais levanta a arma, mas já é tarde demais. Perto dali, Toyo sente um cheiro estranho e, ao olhar em volta, vê os dois policiais mortos no chão. Ele então percebe o assassino em série, o cara do pedal, falando alto sobre como ele tem sorte de ter seu talento. Em vez de entrar em pânico, Toyo range os dentes e continua pensando porque ele é o único excluído e não tem um talento. Eido aparece por trás e pergunta se ele sente inveja depois de ver um talento bem na sua frente. Ela chama Fish pelo nome e comenta o quanto ele parece estar gostando. Fish diz que é grato por ela ter lhe dado esse talento e, como forma de retribuir o favor, quer cozinhá-los em uma refeição deliciosa. Ele avança em direção a eles com uma faca de açougueiro, mas a garota se teletransporta instantaneamente para um local próximo, levando Toyo consigo. Ela então começa a falar com Neumann e agradece, dizendo que sua previsão sobre como isso se desenrolaria estava correta. Toyo pergunta quem é essa pessoa e, em resposta, ela coloca um dispositivo contra o peito dele. Ela continua falando sobre um item que pode restaurar os talentos de uma pessoa de sua vida passada e pergunta se ele usaria caso tivesse a chance. Logo em seguida, ela saca uma pequena adaga e corta a própria garganta enquanto murmura baixinho sobre o ramo da reencarnação. Toyo fica preocupado e se levanta rapidamente para salvá-la. Pétalas começam a jorrar da garganta de Eido enquanto ela invoca duas espadas chamadas Arazoji e Kubikari, transformando-se em uma vestimenta impressionante. Fish corre imediatamente atrás dela para tentar acabar com ela, mas ela impede o ataque e exibe seus músculos enquanto declara seu nome de sua vida anterior, Musashi Harunobu Miyamoto. Toyo, com uma expressão de total confusão, observa Neumann explicar que as pessoas podem recuperar talentos de suas vidas passadas usando o ramo da reencarnação. Enquanto isso, Eid está totalmente envolvida em um duelo de espadas com o vilão Fish, e parece estar se divertindo bastante durante a luta. Ela o força a ficar na defensiva, e quando Fish atira uma árvore nela, ela corta sem esforço com suas espadas. Toyo então pergunta a Neumann sobre as pétalas que aparecem, e ela lhe diz que essas pétalas são a prova de que uma pessoa recuperou com sucesso o talento de sua vida anterior. De volta à luta, Fish começa a atirar vasos em Eido, mas tudo que ele atira nela é facilmente despedaçado por suas lâminas. Neumann então explica as facções entre as pessoas que ascenderam ao poder. Ela diz que, de um lado, estão as pessoas boas, mas,
Do outro, estão assassinos e criminosos como Fish, que prejudicam a humanidade impiedosamente, sem qualquer remorso. Esses criminosos são chamados de signatários e, infelizmente, a natureza não faz distinção entre eles e os grandes retornantes, pois ambos os tipos reencarnam da mesma maneira. Neumann avisa a Toyo que existe um risco de 50% de que, se ele tentar reencarnar, possa morrer no processo ou não conseguir desenvolver nenhum talento, permanecendo completamente comum apesar de todo o esforço. Ela argumenta que sabe que é muita informação para assimilar e que ele pode hesitar, mas Toyo apenas sorri como um louco diante de suas ameaças vazias. De volta à luta, Fish zomba de Edo por não ter correspondido às suas expectativas, o que a faz ficar séria. Ela desfere seu golpe especial chamado Cadáver de 8 Cabeças. A princípio, Fish acredita ter conseguido parar o ataque. O golpe ainda tem mais 7 investidas, e ele acaba sendo cortado em vários pedaços. Edo informa a Neumann que concluiu sua missão e descobre que Toyo já foi tentar a sorte. Enquanto isso, a história retorna ao presente, onde pétalas começam a surgir do pescoço de Toyo. Ele tem um pesadelo no qual persegue seu irmão Seiya, gritando para que ele diminua a velocidade. Na manhã seguinte, ele é acordado por Edo, que traz a boa notícia de que ele também retornou, assim como ela. Os dois caminham até um parque, onde Toyo relembra uma história trágica de seu passado. Ele tinha um irmão mais velho chamado Seiya, que era um prodígio em tudo que se possa imaginar. Por causa dele, Toyo acabou numa situação em que enormes expectativas foram depositadas sobre ele, mas ele não conseguiu atendê-las e acabou se tornando um perdedor patético. Enquanto seu irmão ganhava medalhas em tudo, ele era constantemente ridicularizado e tratado como um pirralho incompetente. Ele revela ainda que, infelizmente, Seiya morreu jovem, de alguma forma, como qualquer um poderia esperar. Toyo foi culpado por isso e acabou sendo expulso de casa. Essa história ajuda Edo a entender claramente por que o garoto estava tão desesperado para desenvolver algum talento, já que queria provar seu valor para todos e se vingar de alguma forma pelo tratamento que recebeu dos pais. Edo então leva o garoto para conhecer Numen, uma garota com chifre saindo da cabeça. Edo pergunta a ela onde estão os outros e descobre que todos estão em missões, lidando com retornados malignos. Numen simplifica a explicação para Toyo, dizendo que eles são conhecidos como a Floresta dos Grandes e que seu principal objetivo é eliminar pessoas malignas como Fish. Ela lhe diz que ele deve tratar essa reencarnação como um presente dos céus e usá-la para o bem da humanidade. Ela então designa aos dois a missão de lidar com um pecador chamado Vlad III. No entanto, em vez de simplesmente incumbi-los de eliminá-lo, Numen instrui a prolongar a batalha o máximo possível, pois deseja observar algo específico. Para garantir a segurança, ela avisa que, após 10 minutos, eles devem finalizar o inimigo, já que, se a luta continuar por mais tempo, ele poderá descobrir uma maneira de neutralizar suas habilidades. Ela também menciona que a missão está marcada para 2 dias depois, pois tem outros assuntos a tratar antes. Pouco tempo depois, Toyo vê uma garota perseguindo um ladrão que lhe roubou a bolsa e decide testar seus poderes. Ao agir, seu talento se revela como a mão direita brilhante do ladrão, permitindo-lhe interceptar e recuperar os itens roubados antes que a garota o alcance. Ele devolve tudo e garante que ela não precisa se preocupar. Por um breve momento, a garota sente alívio, mas logo percebe que a sua bolsa de grife era um item mais caro, e não o que havia dentro dela. Imediatamente, ela volta a correr atrás do ladrão. Numen explica a Toyo que seus poderes são difíceis de usar, já que ele precisa estar a 70 centímetros de distância para roubar qualquer coisa. Toyo rapidamente encontra uma aplicação perfeita para sua habilidade e decide atacar o sangue do ladrão, fazendo-o desmaiar com anemia grave por perda de sangue. 2 dias se passam e a dupla finalmente chega ao local para caçar Vlad III. Assim que chegam, Vlad zomba de Edo por ter vindo sozinha, reclamando que odeia ser subestimado e tratando a luta como se fosse uma piada. Ele imediatamente desfere seu golpe, fazendo brotar espinhos metálicos por toda parte, e Edo responde com sua própria técnica. No entanto, ela logo se vê na defensiva, pois a velocidade e a precisão de Vlad tornam quase impossível se aproximar. Edo confessa a Numen que, pelo que parece, em vez de apenas ganhar tempo, ela não consegue vislumbrar uma maneira de se aproximar do pecador sem arriscar a própria vida. Numen, calmamente, pede que ela tenha paciência, explicando que está analisando a situação para encontrar a brecha perfeita. Ela adverte Edo para não se aproximar ainda, pois, no momento em que o fizer, certamente perderá a cabeça. Suspeitando que o orgulho de espadachim de Edo possa colocá-la em perigo. Como ela previa, Edo cai direto na armadilha de Vlad e acaba gravemente ferida.
Numen ordena que Toyo recue, dizendo que a missão falhou, mas ele se recusa a partir sem sequer tentar. Toyo se posiciona atrás de Vlad, onde há uma parede, e consegue roubar algo de dentro dele, provavelmente errando o coração por pouco. Vlad entra em pânico, argumentando que deveria haver uma parede sólida atrás dele, e desmaia. Contudo, ele se levanta rapidamente e afirma que o garoto deve ser um iniciante, já que perdeu a oportunidade perfeita. Ele se prepara para atacar Toyo, mas de repente uma intensa aura negra os envolve. Parece vir do chefe do pecador, que ordena a Vlad que recue. Vlad tenta resistir, insistindo que pode vencer, mas a ameaça não lhe deixa escolha. Antes que a aura se dissipe, a voz comenta que Toyo lhe parece muito familiar, semelhante a alguém. A missão está concluída e a dupla recebe instruções para retornar. Alguns dias depois, Toyo encontra Vlad III novamente, que retornou para recuperar o que Toyo lhe roubou. Acontece que o que Toyo levou foi, na verdade, o talento de Vlad, e agora Vlad quer de volta. Toyo sorri de forma irônica e provoca o homem mais velho, perguntando quão vergonhoso será quando tiver que contar a alguém que seu talento foi roubado. Rapidamente desperta seu talento, e desta vez sua reencarnação é diferente, pois ele também absorveu o poder de Vlad. Ele ativa sua habilidade chamada Espólios do Ladrão, acessando diretamente a força de Vlad, e o derrota facilmente.